Cara, eu quero falar que quem é que não foi fã do seu pai, né? E com certeza continuará sendo, porque seu pai é um ícone no mundo da música, assim como seu tio, assim como seu avô, Sim. né? Então, só queria pontuar essa questão porque são pessoas muito importantes para nossa música, assim como Sim. você também é, e tá fazendo a sua história, né? Tô me tornando, posso dizer assim. É o caminho, é o trajetório. A gente tá indo. É o trajetório, é o trajeto. É Mas isso. vamos lá, apesar de ser muito óbvio, né? Como é que você se iniciou no mundo da música? Não sei, cara. Eu sei Te do deram o seguinte. instrumento, toma aí, Não, toca. não, eu sei do seguinte, eu sei que quando, de fato, então, quando, é complicado que, né, quando envolve família a gente sempre fica sendo zoado. Mas assim, vamos lá, falar de iniciar na música, a minha primeira memória afetiva é na música, sim, porque o meu pai sempre viajou muito, então eu sempre fiquei muito com meu avô, Sim. na companhia dos técnicos, né, foi o estúdio de fato onde... Desde pequeno eu sempre tive ali, já contei sobre isso, né, numa outra entrevista de maneira aprofundada, que eu tinha até uma amizade muito grande com o Arthur Luna, que também é uma pessoa Bacana. também da cena que Sim. não é um artista, é um engenheiro, mas que também faz parte desde dessa pequeno, história. não, mas desde pequeno, a família dele, o William Luna era dono do Estúdio Havaí, o avô dele, né? Então, Caramba. que trabalhava com meu avô. Então, assim, foi de geração para geração, né? Tipo, o avô dele era amigo do meu avô, o pai dele é amigo do meu tio e do meu pai, e a gente, né, nós crescemos aonde eu pude seguir. Eu sempre cito o Arthur porque é a minha memória afetiva, de fato, tá no estúdio e a gente tá fazendo um monte de besteira na companhia, correndo pra lá e pra cá, né, e tocando, e batucando. Não, eu batucava, foi como meu tio já fez ali, eu ficava batucando no corpo igual um louco, e o meu contato, assim, com a música, na verdade, como eu iniciei a música, eu não sei explicar. Mas, assim, a minha memória afetiva, de fato, são nas bases principais, assim. Eu lembro de muitos discos do Exalta, eu lembro, na verdade, minha memória afetiva começa no Eu e Você Sempre. Eu e Você Sempre. Então, eu pude ver, dele, eu fui ver o Péricles botar voz nessa... na verdade, eu não fui ver, né? Eu tava com meu avô, e aí... Na verdade, meu pai me despachou lá com meu avô, e aí era o Pericão botando voz lá, né? Na verdade, só ele, que depois foi porta-voz do nosso mestre, Viga Mestre Jorge Aragão, né? E aí eu fui, tava lá, lembro daquele arranjo do Jota, aquela coisa toda ali. Quando eu escuto esse arranjo, eu sempre lembro da minha infância. Não, aí já não é aquela coisa de ser pessoal, nada. Aliás, sim, por ser pessoal, mas não é aquela coisa de puxar sardinha. É porque de fato é o que eu lembro. Que aconteceu de também. fato, assim. Aí daí pra frente, os discos do meu pai, aí meu tio gravando com todo mundo, meu avô, meu pai tocando também, porque aqui em casa a versatilidade era uma parada que é meio que a lei, assim, eles tocam tudo. Então, quando... é mais fácil falar do que não toca, né? Então quando de fato eu comecei, assim, eu também queria adivinhar, né? Só que aquela coisa de criança, você não sabe que você sabe, porque tá no DNA, então a gente vai se descobrindo. Mas assim, minha musicalidade de fato começou no estúdio. E qual foi o primeiro instrumento que você se encontrou ali? Vamos colocar dessa situação. Eu também não sei. Eu também não sei. É muito difícil, não, mas eu vou ser franco, assim, sendo bem sincero com fatos. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai comprou uma bateria e eu já sentava pra tocar, assim, né? Tocar não, fazer barulho, né, assim. E aí depois saí tocando, cara, A bateria foi só uma vírgula, só que quando a gente já aprende a dividir o cérebro, né, pequeno, aí quando você cresce, qualquer instrumento que seja uma baqueta só 2 mãos, né, pô, fica muito mais fácil de você, de fato, desenvolver. Né? Mas no seu caso, você tem algum instrumento que você tem uma preferência ou mais uma afinidade? Não consigo nem falar quando eu comecei, cara, sabe que eu vou ter preferência. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande pela bateria, no caso, porque a gente não pode confundir, né, por o fato de eu ser mestre de bateria. Mas assim, a bateria e o repinique, porque foi o instrumento de fato que me chamou muita atenção, assim, porque a minha rotina sempre foi muito dividida, porque a minha família paterna é uma família extremamente musical, é uma família extremamente patente alta, musicalmente falando. Muita coisa. E a minha família materna, aonde tem a minha tia Regina,
né, que vem a ser irmã do meu avô, Luiz Carlos e tal, foi quem me levou de fato pra mocidade, pra poder dar um rolê. Pô, é Só mesmo? que eu pude ver aquela coisa de ter um cara tocando uma coisa só e todo mundo respondendo só esse cara. Então eu queria ser esse cara, né? Então por isso eu pude aprender desde pequeno, assim, de fato, querer ser um solista, né? E aí a gente vai. Devido já ter o DNA, só juntou o útil ao agradável, né? Que Sim. tudo, como não tínhamos esse acesso ainda, eu não sou tão velho, mas ainda não tínhamos YouTube. Mas começou novo. Eu comecei muito novo, muito novo. Então, como não tínhamos YouTube, essas coisas, eu ia pra quadra ver minhas referências tocar o repinique. Então, eu sempre tive uma facilidade de assimilar muito rápido o que é música. Então, tudo aquilo que fazia, eu já conseguia copiar e voltava fazendo, e era sempre assim. Eles sempre falavam, não, deixa esse moleque tocar não, esse moleque tocar não, que ele é chato, ele sabe fazer tudo igual a gente, não deixa não, e ele é criança, e ele, por ser criança, chama muita atenção, né? Sim. Então foi meio assim, o caminho é muito esse, assim, eu comecei solando em escola de samba, meu universo a minha história com o samba e carnaval em si. E a música sempre andou lado a lado, assim, porque é muita informação, desde pequeno sempre muita informação, sempre informação demais, assim, você não consegue definir o que é ele, é muita informação. É bom às vezes não ser definido também, né? Porque ali você bom. tem essas mesclagens.